Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no Blue Space Studio. Eu sou José Carlos Oyadomari, sou apresentador aqui do programa Gestão por Quem Faz, Conhecimento e Business. O programa tem como objetivo trazer pessoas que estão do lado das empresas, né? Executando na gestão, no planejamento e trazer esse conhecimento que é tão importante, mas que muitas vezes acaba sendo, né, desconhecido para muita gente. Esses aqui são nossos patrocinadores, a Gavar Consulting, a Trad Wealth Management, que é uma empresa de consultoria, e a Conscamp, uma empresa de auditoria e assessoria. A Gavar faz projetos aí na área de consultoria de TI. Tenho a honra aqui hoje de trazer, né, para esse programa, o Eduardo Lambiase, um amigo nosso também, né, de longa data, que achou um tempinho aí na agenda dele, entre os shows, né, e os tênis, e a agenda corporativa, evidentemente, para nos prestigiar aqui. Tá bom? Agradeço então, Edu, por estar aqui conosco. Aí nós vamos começar um pouquinho você falando um pouquinho sobre a sua carreira, né? Como é que saiu de lá de auditoria para chegar em empresas até chegar em CFO aí do Grupo Maringá. Prazer aí Tá ter bom. você estar aqui. Obrigado, Zé Carlos, pelo convite. É muito legal poder estar aqui com você, um amigo de tão longa data, né? Poder compartilhar um pouquinho aqui, né? Minha experiência, que na verdade ela temos uma experiência comum também, né? A gente já vai falar mais para frente. É, bom, é, eu acho que contar um pouquinho da infância, né, sem querer atribuir muita, né, carga emocional ou alguma coisa assim, mas eu tenho uma origem também, né, de periferia, né, eram outros tempos, outra geração, né, de periferia, e tive que começar a trabalhar muito cedo. Com 10 anos eu já fazia um carreto na feira, né? Sempre, a molecada sempre tinha um jeito, né? Para ganhar o dinheirinho, e acho que com 14 anos eu já tive o meu primeiro trabalho, né? Já com carteira assinada, né? A famosa carteira assinada, como office boy, né? E como office boy eu trabalhei como um ano e meio, mais ou menos, e a princípio eu estava alocado no contas a pagar, né, vinculado ao departamento financeiro, e depois eu fui tomando pé das coisas, à medida que eu tinha tempo, eu fazia alguns trabalhos internos e tal, daí eu fui parar no departamento de custos. Quando eu saí da função de office boy, fui trabalhar no departamento de custos, e a partir daí eu tive um mentor, uma pessoa que era o supervisor do departamento, que me estimulou a fazer, cara, você tem que fazer ou contabilidade ou administração, alguma coisa na área, Uhum. porque é importante e tal, e isso me despertou, né? Muitas vezes as coisas, né, muitas vezes os nossos destinos, né, eles não são planejados, né? Eles muitas vezes são regidos pelo acaso, né? Uhum. E por aí eu não tinha, assim, claramente qual era a minha vocação, mas bom, se ele está falando, né, o meu chefe aqui, se ele está me recomendando, vamos em frente, né? Daí eu entrei na Faculdade de Economia e Administração de Osasco, que é uma faculdade subsidiada pela prefeitura e com professores, assim, muito bons, tá? Para você ter uma ideia, Zeca, um dos professores era o Cipriano de Pinheiro Neto, que é um Uhum. super professor de matemática. Então, era uma escola de excelência, Uhum. apesar de não ter um nome, né? E foi muito importante, né? Todo esse processo. E depois eu saí de lá por uma aventura pessoal, saí, tranquei faculdade por uma aventura pessoal no exterior, voltei, trabalhei em banco, no Banco Real, depois trabalhei numa indústria de plástico, eu ajudei, como eu tinha essa experiência em custos, eu ajudei uma pessoa na estruturação do departamento de custos. Isso já, né, o mundo foi se abrindo, né, essa Uhum. combinação já da universidade com a experiência em custos e um pouquinho financeira, obviamente que o mundo foi se abrindo, e aí apareceu a oportunidade para ingressar. E
meu novo objetivo na época, né, era ser auditor, né? Uhum. Eu me encantava, né, com aquela coisa do auditor, de você poder usar terno e gravata, né? Então, Tá certo. tipo, eu quero ver meu pai, né, o orgulho dele me vendo de terno e gravata, né, um menino que saiu da periferia e tal. Tive uma primeira tentativa frustrada na Arthur Andersen. Uhum. E aí, no ano seguinte, uma tentativa que deu certo na Deloitte. Curiosamente, depois a Deloitte absorveu a Arthur Andersen. Você vê como é que o mundo, né? E a Arthur Andersen era a empresa de elite na Sim, de época. Você lembra bem referência, disso, né? né? Total. No Brasil sempre foi, né? Era referência, era mais chique, né? Era uma Uhum. coisa assim interessante. Daí eu trabalhei na Deloitte, saí um tempo para auditoria interna, porque o salário do auditor, né, no começo de carreira, não é aquele salário Uhum. espetacular, né? A gente sabe muito bem que a auditoria é um caminho de aprendizado absolutamente fundamental, importante para quem quer seguir a carreira nessa área, né? Então, o grande apelo era esse, mas eu casei muito cedo e tal, e fui para a auditoria interna, não me enxerguei na Villares, não me enxerguei como auditor interno. Eu falei, não quero isso, o ritmo, a dinâmica era uma dinâmica que não me atendia, né? Uhum. A velocidade de aprendizado não era aquela que eu queria. Eu acho que não tem nada de errado ser auditor interno, mas naquele momento não era. Daí eu voltei para a Deloitte, mais um tempo, depois eu saí para Ernest Whinney, né? Na Uhum. época ainda Não era gostou Ernest Whinney. de Eu andar, né? mudei de andar ali perto Ipiranga. da Avenida Ipiranga, né? Da nova central ali do Aham. Bradesco. E, bom, e depois eu fui para Ernest e lá que nós nos encontramos, né, Zé Carlos? Sei. E Dividimos marmita lá na... dividimos marmita, dividimos o no livro livro do FPK. FIPECAF e Boa. tivemos experiência, né, em clientes juntos e tal. E até que a vida, né, essa coisa do acaso mesmo, né? Uhum. Eu tinha um cliente que era um cliente importante do grupo, que era o Grupo Nigel, e eu fazia auditoria, né, regular, né, auditoria de asseguração, né? Uhum. Mas num determinado momento, você lembra bem, né, do ambiente inflacionário naquela época, né? Aliás, estamos fazendo 30 anos do Plano Real, né, Uhum. que é um marco importantíssimo na história do Brasil. Essas novas gerações muitas vezes não têm ideia do que era viver, né, naquele contexto inflacionário. Uhum. E uma coisa importante da Unigel, além do trabalho de auditoria de asseguração, era o anseio deles em entender os números sem o efeito da inflação, né? Uhum. Então, a proposta que nós fizemos foi fazer a conversão em dólares, né? Ainda que fosse uma empresa nacional, fizemos a conversão em dólares e eu fui apresentar esse trabalho lá para o presidente da empresa. E foi uma coisa um pouco... A reunião foi um pouco tensa, porque muitas vezes, né, o não entendimento, sobretudo naquela época, né, Uhum. com grande impacto da correção monetária de balanço e tal, muitas vezes o entendimento não era um entendimento adequado, né, dos números, né, Sim. e de certa forma, a conversão para dólares desnudou algumas questões ali, né? Uhum. E isso foi muito desgastante para quem era o mensageiro, né? que era quem estava apresentando o trabalho, né? E eu achei que o presidente da Unigel, ele era muito amigo do chairman da Ernest. Eu falei, eu estou demitido, né? Porque a reação não foi muito positiva e tal. Mas, para minha surpresa, no dia seguinte, o gerente geral de contabilidade, esse era o nome do cargo, tinha pedido a conta e, para minha surpresa, no dia seguinte eu fui convidado para trabalhar lá. Tá. Assim. E lá eu fiz uma carreira bastante longa, né? Isso foi em 89. Aí eu passei, né, como controller em 92 e em 97 eu fui alçado à diretoria financeira. Uhum. Então já são 27 anos, né? Uhum. Como diretor financeiro. E construí minha carreira ali. Eu trabalhei na Unigel desde 89 até 2007. Uhum. Esse foi o período da Unigel.
Bastante tempo, hein? Foi bastante tempo, mas essa coisa, né? Muitas vezes Hoje, você né? fica... Comparativamente a hoje, é muito tempo, né? Pois é, pois é. Mas assim, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que tanto tempo na Unigel? Mas tem um aspecto, é que era uma empresa tão dinâmica, sobretudo na questão de M&A, de vender e comprar empresas, né? Uhum. Então, eu tive muitas experiências nesse sentido. Então, foi muito valioso, Sim. né? A gente tinha umas questões de cultura, empresa familiar, com a participação intensa do dono no dia a dia, né? Uhum. E que tem prós e contras, né? Aqui sem juízo de valor. Mas, por outro lado, nós tínhamos essa dinâmica de M&A, que é assim, uma fonte monumental de aprendizado, né? Então, Uhum. isso, de certa forma, me manteve motivado, né, e fazendo coisas diferentes, né, que é você ter uma equipe só e tem que conciliar, né, o seu dia a dia com essas operações, né? Uhum. E foi muito interessante. Fim do ciclo em 2007, né, eu precisava de fato respirar novos ares, né? Eu acho que essa essa percepção de aprendizado, essa motivação, ela cessou, né? Uhum. Ela, ao longo do tempo, em 2007, culminou com a minha saída. Tá. Aí eu passei 4 anos em empresas de serviços, uma de BPO Uhum. e a outra de serviços de manutenção industrial, facilities, etc. Não foram experiências assim, foram boas, foram de certa forma inusitadas, né? Na empresa de BPO fui contratado para estruturar a gestão, né? Tinha assim um grupo de meninos do Recife extremamente talentosos, inteligentes e precisava de um cabelo branco ou no meu caso, né, já com ausência de cabelo, né? Precisava de alguém desse para botar um pouco ordem na casa, dar o Uhum. tom da gestão, né, trabalhar um pouco essa questão de governança e tal, né? Então, acho que eu fiz esse papel no mandato de 2 anos, né? Uhum. Meu compromisso era fazer isso e depois sair. Uhum. Pois aí eu tenho uma curiosidade, né? De novo, voltando para essa questão do destino, né? Eu comecei a fazer o mestrado, né? Uhum. Aliás, que foi né, um convite seu, né? Você tem, em muitos momentos, né, da minha vida, você tem uma participação muito importante, né? E uma delas foi a recomendação para fazer o mestrado, né? Uhum. Antes disso, eu tinha feito um MBA na FE, USP, em 96, talvez. Eu tive o prazer assim de ter aula com Eliseu, com o Sérgio Dildícibus, com como é que chamava aquele professor? O Armando Catelli. Catelli, Guerreiro. um Gente. Guerreiro, com gente de primeira qualidade, né? O Uhum. Fresati, né? Que você bem Sim. conhece, com esses craques da fé, né? Então, foi um momento muito importante, né, na minha formação acadêmica, e depois veio a oportunidade do mestrado, e num desses intervalos do mestrado, o presidente dessa empresa de serviços estava lá fazendo doutorado, e aí Pois ele me é, né? convidou e eu fui parar Uhum. na empresa, na Manserve. Uhum. 2 anos de Manserve, daí veio o desafio no Grupo Maringá, e isso já em 2011, e estou lá já há Uhum. 13 anos, o Grupo Maringá, que a gente acho que vai ser um pouco melhor explorado, né, daqui Legal. para frente, mas em resumo, a minha carreira é essa. Muito bom. Nessa carreira, Edu, de auditor independente para o lado de lá, né? Do balcão, que a gente fala. Como é que foi a transição? O que você levou de conhecimento de um lado para o outro? Vamos dizer assim. Você sabe que eu não sei se eu nasci com muita vocação para ser auditor, eu tinha Uhum. e isso também, obviamente, não tem nenhum juízo de valor. Eu conheço Uhum. profissionais brilhantes da auditoria que fizeram carreira,
que se aposentaram como sócios, que são pessoas muito bem-sucedidas, mas eu gostava do outro lado do balcão, essa coisa de fazer acontecer e de ter a responsabilidade, né? Obviamente que a responsabilidade do auditor é enorme, mas de ter a responsabilidade do fazer, né? Isso me encantava, e muitas vezes eu como auditor, às vezes eu confundia um pouco o meu papel. Eu queria, uma vez eu fui quase que expulso de um cliente porque eu estava invadindo a cadeira do controller, né? Eu falei, cara, você não vem dar pitaco aqui, faça a auditoria e se limite a fazer a auditoria. Que eu senti a dor, eu falei, pô, mas você pode fazer isso, enfim. Mais consultivo do que... Mais consultivo, entendi. Acho que tem esse aspecto. Mas, então, acho que nesse sentido foi fácil a transição, porque eu acho que eu já tinha uma vocação. Agora, sem dúvida nenhuma que os conhecimentos da auditoria, né, nós tendo podido viver várias experiências, né, em clientes da área financeira, industrial, serviços e tal, foi muito importante, né? Eu acho que a auditoria, para quem não quiser seguir a carreira até sócio, ela pode ser um trampolim, né? Não sei se esse termo é muito bom, mas ele pode abreviar, né, a carreira das pessoas e tal, e eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Né? Legal. Você falou bastante da experiência de M&A, né? Quer dizer, M&A como um processo de aprendizagem e tal, assim. Que você aprendeu com M&A? Cara, M&A, primeiro, o processo de negociação é muito interessante, né? Toda a dinâmica de negociação, né? Você colocar preço, né? A gente fala, a gente tem várias, né? Tem o valuation, né? Que eu acho que os critérios hoje já são bastante sedimentados e tal. Mas como você desenhar premissas, né? Porque a metodologia ela existe, né? Mas como você desenhar premissas, como você ter a leitura de mercado, né? A leitura mesmo do negócio, o conhecimento do negócio para você colocar as premissas, como você trazer isso, qual é o sentido para o seu negócio, o sentido estratégico, né? Por que a gente está fazendo isso, né? Porque, no fundo, M&A é um aspecto da estratégia da empresa, né? É uma forma de crescimento, é uma forma de diversificação. Então, primeiro, né, isso combina com a minha estratégia, faz sentido, como é que eu vou valorizar esse negócio, como é que eu vou identificar sinergias. Né? Então, esse é um trabalho, fora o processo de negociação em si, de due diligence, né, que é um processo extenuante, né? Todas as discussões de contratos são absolutamente desgastantes e complicadas, né? Porque você juntar pontos ali e transcrever toda uma operação em contratos é muito complicado. A questão das responsabilidades, da identificação de responsabilidades, do escrows da vida, né? Essas coisas todas, isso é muito complexo e traz muita... traz muito muita casca, né? Você vai ficando mais, né? E depois, né? Que eu acho que no final acaba sendo o maior dos desafios é a transição, obviamente no caso de concretização de um processo de aquisição é você integrar, é você trabalhar com diferentes culturas, como que você vai, que é um desafio muito grande e muitas vezes dá ruim, né? A gente vê aí processos assim muito mal sucedidos, porque você não tem o fit cultural, né? Fora muitas vezes é negligenciado, né? Exatamente. Não, isso a cultura não se impõe, não é assim. Como é que você vai construir, né, essa relação, essa integração? Como é que você vai efetivar as sinergias? Né? Então, é bastante complicado. Então, a gente comprou e vendeu muitas empresas e tal, e isso foi uma experiência muito legal, Dá muito interessante. umas emoções aí, né? Muitas. Você estava falando ali no café, que dali saiu umas histórias interessantes. A gente tem uma sessão aqui que é copiando lá o Fábio Porchat, que história é essa, né?
Conta Cara, uma história aí que você falou que tem aí, que eu não sei, então vou aprender. o perrengue, O perrengue. Eu estava... Por mais que nós tenhamos metodologia, né, para determinar o valuation e tal, então, beleza, chegamos lá no número, com tal, trabalho walk, né, você tem, tudo bem. A gente está no processo de aquisição de uma empresa no México, né? Então, nós fizemos o NBO, né, que é o Non-Binding Offering, e depois nós somos classificados, duas empresas foram classificadas para fazer o due diligence e para fazer a proposta vinculativa, né, para falar na nossa língua. Aí, a grande questão, a gente tinha já o valuation feito, mas a grande questão puxa vida, quem é que está concorrendo com a gente? Porque ter essa informação é absolutamente fundamental para nós calibrarmos a nossa proposta final. Tá. Então, esse era o ponto. Como é que a gente vai conseguir saber, né? Eles estão, obviamente, com sigilo, ninguém vai falar nada e tal, né? Nós conseguimos descobrir que nós éramos o segundo, né? O segundo a fazer o due diligence. Então, a gente contratou a turma, até a Ernst, a gente contratou no México, os advogados, e eu fui lá com essa turma para fazer. Bom, o motorista da empresa foi me pegar no aeroporto. Daí, aí o motorista e tal, falei, será que ele não... Né? Vamos aqui começar a conversar e tal, naquela famosa conversa, né? E assim, 10 minutos de conversa, ele me abriu que na semana anterior tinha estado lá na empresa uns alemães de Monterrey. Falei, pô, alemães de Monterrey, nós descobrimos de quem se tratava. Né? Nós já vinculamos a empresa tal de Monterrey que está concorrendo com a gente. E essa empresa, foi a nossa percepção, né? Essa empresa tem menos fit estratégico do que a gente e, consequentemente, tinha menos sinergias. Então, a gente pode calibrar a nossa oferta um pouco para baixo. E nós calibramos 10% abaixo a oferta. Levamos o negócio e eu tive que justificar, né? Porque nesses processos, muitas vezes, se você tem um desvio, né, entre a proposta não vinculativa e a vinculativa, você tem que explicar o porquê disso. Né? Você pode ter ajustes de contingência, etc. E a razão, obviamente que foi uma outra razão, né, e tal, né? Mas a razão fundamental foi essa. Então, muitas vezes, por mais que você tenha metodologia e tal, muitas vezes uma informação como essa é preciosa. Obviamente que eu contei aqui um caso positivo, né? Tem os casos, muitos casos negativos também. Ao longo da carreira não tem jeito, né, cara? Se você for... Eu lembro de um outro processo de M&A e que eu e o presidente da companhia, da Unigel, estávamos com um pensamento, né? Olha, isso aqui é uma oportunidade, vamos colocar na mesa, no meio do processo de negociação. Colocamos na mesa e tal, não sei o quê, e era exatamente o contrário, aquilo trazia prejuízo para a gente. Quando eu me dei conta daquilo, falei, meu Deus do céu, toco o telefone, é o presidente, falei, já sei o que o senhor vai me falar. Quer dizer, não tem jeito, muitas vezes no calor das discussões, as coisas também não são assim, né? O mundo real, ele muitas vezes ele é bastante... e erros, né? Ah, com certeza. Mas esse do México é um caso inusitado, deu certo, né? A gente poderia ter perdido o bid desses 10%, poderia ter representado uma derrota no bid, né? Então, essas coisas acontecem. Mas esse foi O motorista falou, né? O motorista falou. O motorista falou, e assim, despretensiosamente, ele falou isso. Ah, legal. Muito bom. No Grupo Maringá, conta um pouquinho do Grupo Maringá, que são os negócios, o papel em grupo capital fechado, né? Mas que tem um disclosure bem importante, tem governança. Exatamente. Então, como eu disse, né, eu fui convidado em 2011, né, para ajudar os acionistas
do Grupo Maringá na transição, né? Houve uma cisão dos negócios da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, houve uma cisão e o Grupo Maringá, o chamado hoje Grupo Maringá, ficou com um grupo de acionistas, obviamente ao qual eu estou vinculado hoje. Eu ajudei-os nesse processo de transição em 2011. E de lá para cá, né, e o nosso portfólio hoje de negócios, ele pode ser considerado um tanto sui generis, né, porque nós temos atividade de siderurgia e sucro energético, né? Aí a gente foi agregando outras coisas, mineração hoje, mas as atividades principais são siderurgia e sucro energético. Bom, o que tem a ver? Bom, primeiro que a família herdou esses dois negócios, né? O acaso, de novo. Mais Foi ou menos, isso. Foi um arranjo familiar e eu estava, né, já na conclusão desse arranjo, né? Eu entrei um pouco antes da formalização do processo de cisão. E o acaso tem um pouco nisso e tal. E aí qual foi a decisão dos acionistas do Grupo Maringá? Desenvolver a governança do grupo, ter profissionais, né, na execução, né, na atividade executiva, eles ficarem no conselho, né? Então, obviamente que fizemos isso, né, com os acionistas, um grupo de pessoas, estruturamos um conselho de administração com membros externos, a atividade executiva toda ela profissionalizada, com profissionais externos. Eu tive o encargo, né, porque a holding desse grupo grande, né, que era o anterior, ficou com o grupo Melhoramentos, então eu tive que começar do zero, estruturar uma holding, contratar gerente financeiro, controller, RH, e TI, enfim, tivemos que estruturar toda essa atividade corporativa. Você ficou sem RP, sem nada? Então, o RP, a gente já rodava o TOTS, a gente conseguiu, né, migrar no TOTS, mas foi um trabalho bastante desafiador você separar as bases, né? Foi bastante desafiador, assim. Então, além da dificuldade de estruturação, né, de tudo isso que eu comentei, o sucro energético passava por uma dificuldade muito grande, assim, era um período muito ruim para o setor. A usina, né, que é do sucro, tinha uma alavancagem bastante elevada, né? Ela perdeu a bancabilidade, então tinha uma estrutura de capital, digamos, bastante complicada em 2011. Então, o nosso desafio foi dar uma identidade, né, para o grupo, uma identidade em termos de gestão, a própria identidade mesmo. Quem é Grupo Maringá, né? Eu conheço Melhoramentos Norte do Paraná, que é uma empresa centenária, que é uma empresa que tem história no norte do Paraná, que a família ajudou a fundar as cidades de Maringá, de Londrina, de Cianorte, né? Grupo Maringá não é por acaso, né? Então a família tem um protagonismo ali no Norte Pioneiro muito grande. Agora, de repente, você cinde, a própria sensação de cindir dá um tom de enfraquecimento, né? Mas peraí, cindiu, vocês não têm todo aquilo, vocês perderam, né, massa crítica, vocês perderam tamanho, né? E aí foi todo um trabalho de convencimento mesmo, né, dos stakeholders, a gente criar laços, né, com os stakeholders, tomar decisões, né, no sentido de ajustar a estrutura, de ter projetos, né, nós não tínhamos chance de errar, nós não tínhamos, né, você com limitação de capital, né, mas nós tínhamos que fazer alguns projetos que eram necessários para você ter integridade operacional, para você ter eficiência. Então, nós fomos tomando decisões que hoje eu considero decisões acertadas de investimentos, melhorando os processos, melhorando a qualificação das pessoas, né?
Até que a gente hoje construiu um grupo bastante sólido. Eu diria que 13 anos depois, nós temos mais histórias positivas para contar do que negativas, né? Certamente, né? Temos hoje um grupo bastante bem estruturado, com a estrutura de capital, eu diria que bastante adequada. Mas chegou a ser mais alavancado um tempo, né, na época da crise, né? Muito mais Lembro que você me alavancado. contava um pouco as dores e delícias de ser CFO de alavancado, né? Ah, sim, sim. Essa circunstância, né, de você, né, eu tomar covenant, né, não cumprir covenant, né, coisas do gênero, essas coisas todas tivemos que tomar muitas portas na cara, né? Eu ouvi de bancos grandes assim, falam, peraí, quem é você? Não conheço vocês e tal, né? O que vocês pretendem? Como é que, né? E é natural mesmo, Sim. esse tipo de coisa é natural. Agora, eu acredito, né, fazendo uma retrospectiva, eu acredito que você fazer as coisas com verdade, com transparência. E quando falo transparência, nós não podemos fingir, né? Ou a gente faz as coisas de verdade ou não faz. Então, é transparência de verdade. Então, nós vamos criar uma dinâmica com os nossos stakeholders de informá-los. Para o bem ou para o mal, eles vão acompanhar o que está acontecendo aqui. Tá. Né? Então, com o disclosure mesmo, né? de informações financeiras e tal. E, obviamente, você tem que entregar, você tem que ter performance. Né? Então, essa combinação, né, de você falar a verdade, o seu discurso, o mercado não tem jeito. O mercado você prometeu e não entregou, não tem jeito, o mercado vai te punir. Né? Agora, se você promete, ainda que essa promessa seja conservadora e tal, e entrega, e informa, e permite que eles acompanhem, então eu acho que você vai construindo uma relação bastante profícua. Assim. E hoje a gente tem, né, acesso abundante a capital, né, diversificação de fontes de capital, seja na relação bilateral, seja no bancos de Estado, né, do BNDES, por exemplo, ou seja com o mercado de capitais, né, com emissões de CRA, de debêntures. A gente tem hoje bastante acesso a capital e hoje é um grupo de 1,5 bi de faturamento. Esse ano, pouco menos de 500 milhões de EBITDA, então é um grupo hoje bastante sólido. Obviamente que com todos os desafios, né, de quem produz commodity, né, que não é simples assim. E como que você hoje defende a tese da diversificação, quer dizer, dos dois segmentos? Tem falseabilidade, né? Mas assim, como que elas têm coisas boas? Eu acho que ter dois negócios com dinâmicas de risco diferentes, eu acho que tem um aspecto positivo, né? Porque você pega o olhar do investidor ou do banqueiro, fala, pera, esse cara tem dois riscos distintos, ele não está totalmente, né, num risco só. Esse é um aspecto. Agora, o que é que tem de comum, né? A gente vai descobrindo os pontos comuns com o tempo e vai desenvolvendo sinergias com o tempo. Obviamente, na área de back-office, na área de qualidade, você tem muitas áreas, né? TI, obviamente, você tem muitas coisas em comum. Quando eu falo em segurança, segurança né, a gente tem um caráter, né, quase que corporativo. Agora, a siderurgia, né, nós fazemos liga de manganês, né, na Maringá Ferro Liga. A siderurgia ela é uma consumidora intensiva de energia. E ela produz energia com PCHs e tal. O suco energético produz energia também. Então, o negócio de energia, ele está ali muito presente nos dois, né? A questão na siderurgia, a nossa fonte de carbono para fazer a liga de manganês é eucalipto. E eucalipto, a dinâmica, o ciclo pode ser diferente, mas toda atividade agrícola, ela
conversa com a atividade agrícola da cana também. Então tem, né, muitas vezes até troca de experiências e tal. Então a gente foi descobrindo essas coisas. Agora, os dois negócios têm um ponto comum que eu acho fundamental, que é a questão da sustentabilidade. A Maringá Ferroliga, no setor, no segmento dela, ela é uma das empresas mais sustentáveis do mundo. Porque nós temos energia renovável e nós temos a nossa fonte de carbono é preponderantemente carvão vegetal. Coisas que os nossos concorrentes, o mundo não tem carvão vegetal. Né? O mundo opera basicamente com coque metalúrgico, com outras fontes. Então, essa coisa da sustentabilidade, eu diria que é o maior ponto. E o sucro energético, ele de per si, ele é sustentável, né? Quer dizer, você fala em açúcar para alimentar o mundo, né? O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, né? O agronegócio, né? Ele alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. E açúcar é fonte de energia para os povos, porque se os Estados Unidos, os países desenvolvidos, vilanizam o açúcar, mas o Oriente, você pega a África, você pega a Ásia, é alimento, é fonte de energia para essas pessoas, né? Então, o açúcar tem um papel fundamental nesse sentido. E o etanol, nem se fale, né? Como fonte, como solução de combustível, né, sustentável que nós temos, né? Nós somos o segundo país, o maior produtor do mundo de etanol. E fora energia elétrica, né, a partir do bagaço de cana, nós temos o biometano, que é a partir da vinhaça do etanol, né, que a gente tem até um projeto, nós devemos embarcar, o setor está embarcando no biometano. E levedura, que a cana ela tem um poder energético muito grande, então a levedura é a sangria do fermento. Levedura é para alimento animal, pode ser para alimento humano. Então, a carga de sustentabilidade, falando em termos não só ambientais, mas focando agora no ambiental, a carga de sustentabilidade do sucro energético é impressionante. Então, isso eu acho que é o grande ponto comum dos dois negócios. Legal. E a estrutura, Eduardo? Como é que funciona a estrutura organizacional de vocês lá? Quer dizer, vocês têm uma figura de um CEO, os conselheiros fazem esse papel? Porque eu lembro que ela é meio sui generis também, né, a estrutura, né? Nós não temos uma figura de... Co-CEO, né? Não tem isso, nós não né? temos essa... Nós temos um colegiado de diretoria, somos 4 diretores no sucro energético e na siderurgia, e temos 2 diretores numa atividade de mineração que é dedicada a produzir minério para a siderurgia, né? Mas esses 4 diretores do sucro e da siderurgia, nós temos cada operação tem um, né, diretor, tem um comercial para a parte de siderurgia e tem eu que olho todos os negócios, né? Então, essa é a nossa estrutura. A gente tem esse colegiado de diretores que interage com o conselho e com os comitês, e é assim que funciona. E tem funcionado. Desde o começo foi assim? Desde o começo foi assim. Nunca teve assim a figura de um CEO, etc? Não. Nós não tivemos a figura de um CEO. Eu acabo, digamos, navegando, né, por todas as áreas, né? Faço essa, digamos, um pouco da arbitragem, um pouco desse meio de campo, assim. Mas nós somos um colegiado de diretores que encaminhamos aí as decisões e temos uma dinâmica muito próxima com o Conselho de Administração e a gente consegue ter agilidade com isso, né? Tem um desafio, né, de você construir o consenso, né? Eu acho que a gente precisa ter um ambiente, né, onde possam haver divergências e tal, para você construir soluções, né? E essas soluções são encaminhadas e discutidas com o conselho e são implementadas com velocidade. A gente tem velocidade, né? O acionista está ali
próximo também, né? Ele não interfere, mas ele está muito próximo, né? A gente tem uma relação, digamos, bastante dinâmica, né? Seja com os acionistas ou com o conselho. Nesse sentido, é uma inovação, né? Se você puder falar, né? Eu acho que sim. É meio uma inovação organizacional, né? Esse conceito de colegiado. Eu acho que sim. Não é uma eu diria que não é uma organização personalista, assim, né? Aquela figura e tal, não é personalista. Eu não acredito muito, né? Pelo menos para o nosso modelo, a gente não pode estar aqui, né, dizendo qual é o melhor modelo, né? Ah, mas a empresa é familiar, está toda a família lá, e daí? Eu não sei se é bom, se é ruim, depende, né? Mas assim, nós acreditamos, né, numa gestão não personalista, né? A integração é um dos valores que nós temos no grupo. Então, as coisas são construídas mesmo em conjunto, né? De forma com um grupo de pessoas. Obviamente que a gente tem um corpo de gestão, gerentes muito forte, né? Gerentes muito competentes e com escopo de atuação muito importante, né? Então, essa dinâmica tem funcionado bem. Tá. Eu acho que tem... E isso... vocês alinham essas decisões também em relação aos KPIs lá, não? Do tipo bônus e KPIs. Sim. Tem muito essa meta interdependente, meta global. Sim. Como é que vocês calibram temos isso? Eu acho que isso conversa. Nós fizemos um trabalho muito profundo, né, de planejamento estratégico. Eu acho que essa coisa de você trazer a academia, conceitos acadêmicos, né, para dentro das companhias, né, você faz muito isso, né, ter essa relação e nos nutrirmos, né, de conceitos, né, eu acho que isso é muito importante. Nós tínhamos o planejamento estratégico até 2015, se não me engano, mas lá nós contratamos até o professor, né, do INSPER, né, o nosso querido Davi Calaz, né, com a consultoria dele. Eles nos ajudaram a estruturar o planejamento estratégico, né, com base no BSC, né, tendo como protagonista o BSC, né, que nós consideramos ainda hoje uma ferramenta poderosa. E eles estruturaram e desde então a gente vem atualizando, mas mais do que isso, nós criamos uma dinâmica que é a da gestão estratégica. O que você faz com o planejamento estratégico, né? Então, muitas vezes eu vejo nas organizações, o evento planejamento estratégico é um evento grandioso, suntuoso, tá bom, e o dia seguinte, né? O que você faz com isso, né? Como é que você testa, como é que você traz isso para acompanhar, né? Como é que você vincula os indicadores aos seus objetivos estratégicos? Então, essa amarração, né, e isso nós devemos muito a um trabalho que a Controladoria fez, né, na figura do Adriano Bertoldo, né, com o time dele, fazer essa amarração, e nós criamos uma dinâmica, né, de reuniões e de indicadores, né? Daí você perguntou, mas indicadores globais? Indicadores globais são os que mais pesam, porque eles combinam com essa nossa visão de integração. Né? Então, nós temos um percentual menor, né, relacionado a metas individuais, mas o grande número, o grande peso, digamos assim, é atribuído aos indicadores globais. Claro que isso tudo tem, né, o ponto bom e ruim, mas eu entendo que tem funcionado. Sim, sim. Eu vejo, e aí falando do Adriano, né, a quem também eu considero um case aí, um profissional de primeira linha, né, e o que vocês implementaram lá, né, no escritório de projetos, enfim, né, quer dizer, todo um jeito de ter uma controladoria, né, que faz a diferença aí alinhado com a cultura, com os valores que vocês trabalham, né. Fala um pouquinho sobre conselho, quer dizer, como que funciona a relação, se for conselho, colegiado, né, como é que você chamou de diretoria colegiada, né? Diretoria colegiada e conselho, e acionista, dado que o acionista está bastante presente, como você falou. Exatamente. Então, basicamente, são dois acionistas, né? Tá, que estão...
Com os acionistas a gente tem reuniões regulares, né, para estar mesmo reportando o dia a dia, para estar discutindo algumas questões importantes. E com o conselho de administração é uma reunião por mês. Obviamente, quando, né, para alguns temas a gente convoca reuniões extraordinárias, né, para decisões aí de investimento, decisões assim de, né, mais urgentes. Obviamente que você ter essa conversa com o acionista, ela não pode ser em prejuízo depois de um olhar, né, do conselho como um todo, né, porque os conselheiros têm voz ali, evidentemente, né? Então, muitas coisas a gente tem algum tipo de discussão preliminar, mas as grandes discussões são deliberadas no conselho, com o colegiado, né? Agora, nós temos os comitês, né? Temos o comitê de pessoas, o comitê de auditoria e o comitê de mineração. A mineração, né? Porque nesses dois negócios, né? Um tema fundamental é você ter o controle da matéria-prima, né? Então, a verticalização é um tema, eu diria que do nosso dia a dia, né? Então, a gente precisa estar o tempo todo discutindo soluções, seja de cana, de eucalipto, de energia, né? O tempo todo a gente está buscando. Por isso que tem um conselho, né, de mineração com pessoas, com especialistas no assunto, né? E o próprio conselho de administração tem uma pessoa que trabalhou a vida, né, fez a carreira toda na Price, outra na Vale, outra na Belgo, outra na área de pessoas, né, foi presidente da Spencer Stuart no Brasil. Então, a gente tem um conselho também com expertises diversificadas, né? Então, eu acho que essa dinâmica funciona bem. Legal. Indo aqui mais já pro finalmente, né? Quase estamos já precisamos, na verdade, podíamos ficar mais uma hora aqui falando, né? Mas nessa inovação, quer dizer, tirando a inovação do colegiado, né? Que outras inovações vocês fizeram lá que, vamos assim, na prática a teoria é a mesma, na prática a teoria é diferente? Conta um pouquinho também, até porque você também até recentemente estava no ensino, né? Na educação executiva, e aí por conta da carreira acabou abrindo mão, né? Eu acho que a gente faz um trabalho muito grande, né? Uma coisa que a gente, como você disse, nós não somos, né, de capital aberto, mas nós agimos em muitas frentes, nós agimos como se fôssemos. Obviamente que você precisa calibrar custo, qual é o tamanho da estrutura, o benefício disso, né? Nós olhamos para essa questão da sustentabilidade, né, de uma forma muito profunda, né? Isso antes dela virar um buzzword aí? Agora a gente sempre precisa tomar cuidado com os modismos, né, com os acrônimos, essa história toda. Sei lá, chama de ESG, chama do que você quiser, mas o fato é que o tema da sustentabilidade ele é fundamental. E a gente está enfiado até o pescoço nesse tema, até por vocação mesmo, né? Sobretudo o suco energético, mas como eu disse, a siderurgia também. Então, o que a gente tem feito, né? Só um ponto que eu queria destacar aqui, Zacão, fica até um conselho, né, para jovens e tal, né? Muitas vezes o jovem, né, a gente fala em lidar com geração Z, etc. Isso pode ser um tema de um podcast, né? Uma das grandes questões que nós temos é como é que a gente vai atrair mão de obra, né? Como é que a pessoa vai estar interessada num trabalho agrícola, num trabalho operacional, como é que a gente consegue, né? A tecnologia e a inovação não vai resolver tudo, a gente vai precisar de pessoas, a gente precisa desenvolver pessoas, a gente precisa ser uma empresa atraente, né? As pessoas precisam enxergar no grupo uma empresa que é legal para se trabalhar, né? Questão do acolhimento e tal. Então, a gente está muito ativo nessas questões, né? De sustentabilidade, né? No sentido amplo mesmo, né? Só uma coisinha aqui. Você me falou uma época lá, numa conversa mais de amizade, num desses shows que a gente foi, de que vocês contrataram
psicólogos, né? Sim, sim. Na época da Covid ou antes Sim, da sim, Covid. Como sim. que foi isso aí? Assim, já não é de hoje, né? Eu tenho percebido que o nível de ansiedade, de depressão, né, das Uhum, pessoas, porque a gente fala em segurança, né? Mas o que é segurança? uhum, Além né, nós temos uma força de segurança que é impressionante. Os aham, nossos indicadores de segurança são muito bons, né? Então, é fruto de um trabalho assim contínuo, um trabalho incessante e tal. Mas tem muito da segurança física, que uhum, obviamente é fundamental. Agora, e a segurança emocional, tá. psicológica? Como é que fica isso nesse mundo de ansiedade? Né? As pessoas estão ansiosas, estão Uhum, deprimidas, e obviamente a pandemia veio para acentuar uhum, tudo isso. Né? E aí a primeira coisa que nós fizemos foi contratar uma psicóloga. uhum, Agora, você tem que quebrar barreiras. Ah, você vai falar com um psicólogo, você está. Nossa, eu sou doente aham, mental. Não, simplesmente você está tendo, né, a terapia, uma uhum, conversa. É algo absolutamente, eu diria que necessário, uhum, né, sobretudo nos dias de hoje. E a gente tem tido, eu diria que bastante sucesso com isso. Ela continua com a gente até uhum, hoje. legal. Né? Então, essa questão, nós temos programas, né, de saúde mental Uhum, muito fortes no grupo. uhum, E isso faz parte daquilo que eu estou te falando, desse conjunto, né, de uhum, inovação voltada para a questão de sustentabilidade, entendi. né? Aí com social, né, com essas Uhum, coisas todas que a gente ouve, né? uhum, E, e um desafio para nós, além de fazer, é saber se comunicar, né? Porque nós desenvolvemos, eu acho que estamos num caminho interessante, que é uma relação profícua com os nossos stakeholders, né? uhum, A gente precisa dar satisfação para os nossos stakeholders. Né? Como é que você consegue isso sem perder, né, sem perder o foco no resultado? uhum, Sustentabilidade, obviamente, que é resultado. A uhum, empresa precisa se perpetuar, ela precisa dar resultado. Né? Isso uhum, é essencial. Mas, além disso, como você vai se relacionar com as partes interessadas, talvez uhum, seja um termo mais adequado. uhum, Então, mas você precisa se comunicar. Então, nós fizemos, hoje, quem quiser consultar, né, no nosso site, o nosso relatório integrado. uhum, Hoje nós temos um relatório integrado muito completo, uhum, com inventário de GE, né, com várias informações que vão além do universo econômico e financeiro. uhum, Né? Isso está lá muito presente. Nós temos um relatório bastante completo, um relatório assegurado, né? Porque a autodeclaração, muitas vezes, uhum, ninguém quer ter os washes da vida. Né? uhum, Então, nós tivemos um momento inicial de autodeclaração, mas nós já evoluímos nos 2 últimos anos para você ter a asseguração. Então, nós temos gente grande ali fazendo a asseguração uhum, dos nossos dados no relatório de integrado. uhum, Então, vamos assumir essa questão da sustentabilidade mesmo para valer. Né? Então, uhum, essa acho que foi uma decisão que eu acho que é uma decisão muito aderente com a nossa estratégia. Né? entendi. Só para dar uma informação, o Brasil ele tem ele tem toda a condição de ser protagonista nessa questão de combustível, da energia sustentável. Né? Uhum, Nós temos uma diferença fundamental em relação a muitos países do mundo. Eu só vou dar um exemplo para você. Né? Você pega um biodiesel americano, ele é 3 vezes mais caro do que o diesel convencional, do petróleo. Se você pegar aqui as nossas soluções, seja o etanol, o nosso biodiesel, o biometano, nós temos custo competitivo. Então, a gente uhum, consegue ter alternativas de combustível sustentável no Brasil, não é um elemento inflacionário. uhum, Além de toda a externalidade positiva, ele não é inflacionário. Eu não preciso enfiar um monte de subsídio, como os Estados Unidos têm que fazer, a Europa, né, uhum, para acomodar essa estratégia de descarbonização. Eu posso fazer isso tendo custo competitivo. entendi. Então, eu acho que um grande ponto nosso no grupo é ter assumido esse DNA da sustentabilidade e se comunicando adequadamente como Uhum. tal.
Legal. E você já vê reflexo isso no custo de capital, Eduardo? Ainda não. Ainda não, né? Ainda tem uma jornada. Eu acho que é uma questão de tempo. Acho que os Uhum. clientes já estão olhando. Tem indiretamente, você tem, né? O olhar para nós, ele vai mudando, né? Isso vai sedimentando as nossas relações. Entendi. Agora, eu tenho uma operação que ela é ponto tanto mais barata, Aham. diretamente ligado a isso, não. Mas nós já temos clientes na siderurgia que dão a preferência para a gente, né? Porque tem no mundo também um movimento aí do aço verde, né? E nós somos, né, importantes, né, nesse movimento também do aço Tá. verde. A gente acha que o futuro, certamente, no etanol a gente já tem, né, o RenovaBio, que são certificados que a gente recebe, né? Como um crédito de carbono, a gente já recebe isso, mas a gente entende que no médio e longo prazo esse ganho ele virá de algumas formas, com o desenvolvimento dos mercados de carbono, com o cumprimento do escopo 3, né, dos nossos clientes, né, que o escopo 3 é a aquisição, né, de terceiro. Eu acho que é uma questão de tempo, Zacão. Legal. Muito bom, indo pro finalmente aqui, Eduardo, podíamos ficar mais um pouco aqui, né, Edu? Mas dá umas palavrinhas aí, finais aí, naquele reality show Quem Quer Ser um CFO igual o Eduardo Babiasi, por favor. Eu acho que, primeiro que eu nem sei exatamente hoje o que é ser um CFO, né? Eu acho que essa coisa de... Eu vejo muitas, o parceiro, não sei o quê, tem muitos nomes. Partner. Business partner, né? São nomes bonitos e tal. Eu acho que o CFO ele precisa estar profundamente envolvido no negócio. Eu não acho que ele é o cara de gabinete que vai estar olhando planilha, vai estar ditando normas e tal, né? Você tem que estar junto com a empresa, criando soluções e criando, né, caminhos aí para que a empresa se perpetue. Não tem muito jeito, né? Eu não vejo hoje o CFO muito longe daquelas posições estanques, né? Eu acho que o gabinete é uma boa forma de você tratar do conceito antigo, né, de CFO. Pelo menos é o meu olhar, eu não estou dizendo que todas as empresas deveriam ser assim, mas é assim que eu vejo. A gente está envolvido em todos os negócios. Você precisa conhecer a operação, você precisa estar formulando a estratégia, você precisa estar acompanhando os resultados, precisa sim ter atividade financeira, relacionamento com o banco, isso faz parte, né, mas esse relacionamento institucional, mas está profundamente envolvido com todos os aspectos da organização. Legal. Agradeço muito aí o seu tempo, Edu. Foi muito boa a conversa, muito conhecimento. Queria convidar aí você a nos seguir aí nas redes sociais, né? No nosso canal Beleza, e no Spotify. Obrigado mais uma vez, Edu. Obrigado, eu que agradeço o convite, Carlos, fiquei muito honrado em ter vindo aqui. Eu acho que essa é uma iniciativa muito bacana, né, sua, que sempre esteve preocupado, né, com essa comunhão, né, entre academia e mundo corporativo, né? Espero ter podido contribuir um pouquinho com isso. Certamente. Obrigado aí, então. Até uma próxima, hein, gente?